executados pelo governo, ok? Bem, aí o Menkyu coloca aqui, saiba mais sobre a mágica da composição e a regra de 70. Então veja, suponha que você observe que um país tem uma taxa de crescimento média de 1% ao ano, enquanto outro cresce em média 3% ao ano. À primeira vista, isso pode parecer grande coisa. Que diferença 2% podem fazer? A resposta é o seguinte, uma grande diferença. As taxas de crescimento que parecem pequenas, quando escritas em termos percentuais, parecem grandes depois de se compor por muitos anos. Lembrando lá a ideia também dos juros compostos, ou seja, é 2% a mais em cima do 2, do 2, do 2, do 2, o que significa que ao longo de um tempo tem uma grande diferença. Portanto, veja, vamos considerar um exemplo. Suponha que 2 graduados, Finn e Quinn, consigam o primeiro emprego aos 22 anos, ganhando $30.000 por ano. Finn vive em uma economia em que todas as rendas crescem 1% ao ano, ao passo que Quinn vive em uma economia em que as rendas crescem a uma taxa de 3% ao ano. Bastam alguns cálculos simples para mostrar o que acontece. 40 anos depois, quando ambos tiverem 62 anos, Finn estará ganhando 45 mil por ano, já que a renda dele cresce 1% ao ano, enquanto Quinn estará ganhando 98 mil. Por causa dessa diferença de 2 pontos percentuais na taxa de crescimento, veja, em 40 anos o salário de Quinn será o dobro do de Finn. Então esse é o poder dos juros, o poder da remuneração do dinheiro ao longo do tempo. Por isso, valor futuro nunca pode ser o mesmo do valor presente. Uma antiga regra de ouro chamada regra de 70 ajuda a entender as taxas de crescimento e os chamados efeitos da composição. Segundo a regra de 70, se uma variável crescer a uma taxa de X% ao ano, então a variável dobrará a cada 70/X anos, aproximadamente. Na economia de Finn, a renda cresce 1% ao ano, de modo que levará cerca de 70 anos para se duplicar. Na economia de Quinn, as rendas crescem 3% ao ano, de modo que poderá levar, portanto, 70 dividido por 3, aos 23 anos ela pode dobrar. A regra de 70 não se aplica só ao crescimento de uma economia, mas também ao de uma caderneta de poupança. Eis um exemplo. Em 1791, Ben Franklin morreu e deixou $5.000 para ser investido por um período de 200 anos em benefícios de estudantes de medicina e da pesquisa científica. Se esse dinheiro rendesse 7% ao ano, o que teria sido possível, o investimento dobraria de valor a cada 10 anos. Portanto, veja, após 200 anos, teria dobrado 20 vezes. No final dos 200 anos de composição, o investimento valeria 2 sobre 20 vezes 5 mil, o que daria cerca de 5 bilhões. Na realidade, portanto, os 5 mil de Franklin só chegaram a 2 milhões em 200 anos, porque parte do dinheiro foi gasta nesse meio tempo. Então, para você ver o poder que os juros têm ao longo do tempo, mostrando aí que quando você tem juros sobre juros, o que o Menkyu aqui está colocando no livro dele como composição, mas outras literaturas dariam um nome de juros compostos, pode fazer, portanto, com o dinheiro, há uma multiplicação interessante. Como mostram esses exemplos, as taxas de crescimento e as taxas de juros compostos podem levar ao longo dos anos a resultados impressionantes. Provavelmente foi por isso que Albert Einstein chamou certa vez a composição de a maior invenção matemática de todos os tempos. Então, até o Einstein achou genial